Oi, galerinha do YouTube. Toda vida eu vou falar assim: oi, gente, eu sou a Vitória do Vic na Med. Mas agora eu tô bastante aqui no YouTube, então não sou só do Vic na Med, eu sou do YouTube também. Então, nesse vídeo eu vou usar um pouco aqui da ajuda da minha produção. E eu queria falar que todos esses dados que eu vou falar aqui estão lá no meu Instagram, @vicnamed. Então vem lá me seguir se você quer poder analisar. Isso tudo tá em posts da época que eu coloquei. Então, número de questões, minha nota no Enem, tudo isso vai estar lá. Então, gente, o ano que isso aconteceu, 2017, começou bem conturbado. Por quê? Em 2016 eu tinha terminado o terceiro ano. E era aquilo, eu sempre fui uma pessoa que eu achei que eu ia demorar 4, 5, 6, 7, 8, 1 milhão de anos para passar. Inclusive, meu pai sempre dizia assim: minha filha, quem quer medicina não passa e fica frustrado. Fazendo a regra de 3, ele tava dizendo que eu não ia passar e que eu ia ficar frustrada. Mas eu tava disposta a tentar. E aí, o que aconteceu? Eu tinha acabado de terminar o terceiro ano e eu tava assim, cara, tô planejando passar em uns 5 anos do cursinho, não vou passar esse ano de jeito nenhum, né? E aí, acabou que eu passei, né? Passei. Nesse ano eu tinha tirado 775,82. E assim, 775 é uma média ótima, show. E assim, eu não fui uma pessoa que eu fui tipo do 680 para 730 para 750 para 770. Não, eu fui do 680 para 770. Foi tipo assim, bum, pá. Eu nunca achei que eu ia ter esse resultado. Então, por isso eu achei o quê? Que eu ia passar vários anos para poder chegar nesse resultado. Mas não, ele veio assim, bem loucamente, assim, eu não estava preparada. Então, comecei a jogar minha nota do SISU para todo canto. Olhei muito a Universidade da Bahia. Gente, a Bahia tem muita universidade, eu não sabia disso. E aí comecei a botar em muita universidade da Bahia. E no final acabei passando na UERN, em Mossoró, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E eu o quê? Rapaz, vou, né? Que eu passei. E ainda assim eu tava meio assim, caramba, primeiro ano, tentei, acabei de sair do terceiro ano, sou muito nova, eu tinha 17 anos na época. E aí começou aquele negócio, né? Família, poxa, minha filha, você vai, como é que vai ser isso? E aí meu pai falou, tudo bem, você passou, mas a faculdade estava de greve, então só ia começar no segundo semestre. Quer dizer, eu passei pro segundo semestre e a faculdade ainda estava de greve, ou seja, ainda ia demorar muito, entendeu? Aí meu pai falou, minha filha, vai se matricular no cursinho, porque você vai continuar estudando, né? Pra passar de novo, porque você já passou uma vez, como se fosse assim as coisas. E aí eu fui lá, me matriculei no cursinho. E assim, eu estudava num colégio e nessa época eu me matriculei em outro cursinho que era em outro colégio. E eu não tava nem um pouco acostumada. Era um cursinho muito lotado, cheio, e eu tava acostumada assim com a minha salinha de 40 alunos e lá tinha tipo 200. Aí eu fiquei tipo, poxa vida. Enfim, passei 6 meses sem conseguir estudar. Tanto por questões de que não me adaptei ao colégio, tanto por questões internas minhas que eu não aceitava o que eu tinha passado e não tá cursando, era muito ruim. Enfim, não estudei, chegou em agosto, eu tava assim no fundo do poço, porque eu não aguentava mais isso. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pô, ó, você quer que eu estude? Pois eu quero voltar pro meu antigo cursinho. E aí, lá estava eu, na primeira semana de agosto, todo mundo voltando às aulas, né? Já tinham voltado, eu ainda passei uma semana no outro cursinho, antes de voltar pro cursinho que eu realmente fiz. E aí, quando eu cheguei lá, todo mundo com aquela cara de, o que é que essa doida tá fazendo aqui? Mas eu fui super bem recebida por todo mundo, assim. Todo mundo não tava tipo, véi, o que é que tu tá fazendo aqui? Mas todos os professores ficavam, então você quer tentar? Então vamos tentar. Abraçaram muito minha causa, tentavam sempre me ajudar. E assim, ai, Vitória, e como foi que você passou em 3 meses? Gente, eu sempre digo que não foram 3 meses. Por trás desses 3 meses que eu estudei, tem 3 anos que eu passei no meu ensino médio, me dedicando, estudando muito. E é até o que eu tava conversando com um professor meu esses dias, porque eu tô fazendo uma série de vídeos com os meus professores para vocês escutarem o que eles me falavam. E ele conversou comigo e ele falou assim, Vitor, seu resultado não veio imediato. Gente, quantas vezes eu cheguei em casa, tipo, chorando, porque eu tinha estudado pra caramba pra uma prova de química, e quando chegou a nota, uma nota super baixa, que não condizia com o que eu tinha estudado. Então, tipo, era muito frustrante. Só que ainda assim eu continuava tentando e não, na próxima prova eu estudava mais ainda, o resultado ainda era ruim, eu ficava sempre perigando ficar de recuperação em matemática, química e física, era muito difícil pra mim, mas ainda assim eu não desistia. Então eu cheguei em agosto com aquele sentimento de caramba, todo mundo estudou o ano todo e eu tô aqui, e o que é que eu vou fazer? E assim, eu sempre fui uma pessoa muito adepta da saúde mental. Então, durante todo o meu terceiro ano, que foi esse da primeira aprovação,
Eu tentava não dormir tão tarde, sabe? Eu tentava respeitar o meu corpo. Se eu não quisesse estudar num dia, eu não estudava. Se naquele dia eu precisasse ficar conversando com o psicólogo lá do colégio, que era o Paulo, eu passava a tarde conversando com o Paulo, entendeu? Então eu respeitava muito meus limites. Só que quando eu tive só 3 meses, eu queria respeitar meus limites, mas não dava pra respeitar tanto, entendeu? Eu ficava assim, ó, limite. Eu te respeito, mas até um certo ponto. Então, por exemplo, estudar no final de semana, que era uma coisa que eu não fazia no meu terceiro ano, passei a fazer. Inclusive, quando eu tava no terceiro ano, meu pai sempre falava: como é que tu quer passar se tu não estuda no final de semana? Aí eu ficava: amado, beloved, entendeu? Passei do mesmo jeito. Aí eu disse: cara, vou ter que mudar, né? Certas atitudes. Então, realmente, assim, eu não considero saudável o que eu fiz, porque sabe, aquilo do ir dormir 2 horas da manhã, 3 e acordar. Outra coisa que eu foquei muito foi em resolver os meus problemas de básico. Então, uma nota que eu cresci muito foi matemática, comparando as notas de 2016 e 2017. Matemática em 2016 eu fiz 750 e em 2017 eu fiz 863. Porque choras matemática básica. Eu realmente precisava aprender a dividir. Eu valorizei muito minha matemática básica. O que acontecia? Eu era uma aluna ruim em matemática? Era. Só que eu era ruim porque eu era ruim na matemática básica. Eu era aquela aluna que eu sabia fazer a função seno cosseno, só que aí se tivesse uma divisão para resolver dentro da função, eu não sabia mais. Tipo, eu sabia fazer a parte mais complicada e quando chegava numa soma, eu errava. Então, tipo, sabe, eu precisei corrigir isso, então foi algo que eu foquei muito. Eu fiz temática básica do Ferreto, usei, eu não tenho cupom do Ferreto, gente, então eu indico de coração mesmo, porque... E aí também usei o QG do Enem, tentava de todo jeito, entendeu? Eu assisti a aula de divisão, porque era o que eu precisava. Então, eu acho que eu passei muitos anos sabendo que eu tinha um problema e fugindo dele. Tipo, eu sou ruim em matemática. Aí eu, sou ruim. Sou ruim mesmo, fazer o quê? Só que tenho que fazer, entendeu? Tipo, foram 3 meses, só que nesses 3 meses eu fiz o que faltou nos 3 anos. E aí eu converso com muitas pessoas às vezes, Vitória, eu tô há 3, 4 anos de cursinho, que é o que eu achei que eu iria fazer, e eu falo muitas vezes assim, gente, por exemplo, você tem que analisar como foi seu ensino médio. Poxa, o ensino médio, gente, é tudo. Porque, basicamente, o seu terceiro ano e o seu pré-vestibular é pegar o que você aprendeu ali e colocar, revisar, colocar em prática na prova, entendeu? Se você não fez um bom ensino médio, um bom primeiro, segundo e terceiro ano, tem alguma coisa faltando ali. Então, como é que eu vou resgatar um conhecimento que eu não construí bem, como, por exemplo, eu com divisão? Como é que eu vou pegar a divisão e aplicar num logaritmo, numa função, se eu não aprendi a divisão, entendeu? Então, cara, base sólida é o segredo. Então, não são 3 meses, são 17 anos da minha vida, sabe? Que eu passei construindo conhecimentos. Todo conhecimento é importante. Um filme que eu assisti com os meus amigos, um livro que eu li porque eu gostava de ler, tudo isso importa. As pessoas têm mania de achar que é só sala de aula, que é só... Gente, nós somos construídos de tudo. E assim, eu contei com um apoio muito incrível do meu colégio, principalmente do meu coordenador, que me acolheu, gente, me acolheu de braços abertos em pleno agosto e falou, vai dar certo, você vai conseguir. Então, assim, sério, como eu passei medicina em 3 meses? Não sei, mas eu sei como eu passei 3 anos me dedicando. Eu sei todas as notas baixas que eu tirei, eu sei todas as vezes que eu me dei mal num simulado, que eu errei uma questão pela 10ª vez, e eu sei quando eu comecei a refazer essa questão, porque eu tinha mania de cair no simulado de novo que eu tinha errado e eu errar de novo. E aí, quando eu comecei a refazer, a realmente corrigir os meus erros, porque, gente, é muito difícil o autoconhecimento. Você aceitar que você não sabe aquilo, mesmo você já tendo estudado 2, 3 vezes. É difícil. Vocês imaginam pra mim, com 17 anos, aceitar que eu não sabia dividir? Era bizarro. Só que quando eu aceitei e, sabe, eu tomei pra mim, então pronto, meu problema é esse, eu vou resolver isso, e eu fui atrás, cara, corre pro abraço, entendeu? Outro agradecimento muito especial que eu tenho que fazer é pro Diego Pereira, que foi meu professor de redação durante o terceiro ano. Com as aulas dele, eu passei de 840 para 980. Eu tirei o 1000 quebrado, então eu fiquei com 980, que é o 1000 quebrado. E quando eu voltei em agosto, eu entrei em contato com ele,
Eu no Vic na Média eu sempre indicava ele, e ele veio falar comigo e falou, poxa, se você quiser assistir minhas aulas de revisão. Então assim, gente, eu assisti 1 mês de aula dele, depois de 1 ano inteiro sem produzir redação, e eu consegui tirar um 900. Então, sabe, é um agradecimento muito especial a eles. E as minhas professoras de redação lá do 7 de setembro, a Lidu, que era minha corretora, a Alessandra e a Josi, que me acolheram de braços abertos e que, ainda que fosse conversando sobre algum tema, me ajudavam de alguma forma a não desistir. No dia anterior à prova, eu tive uma crise de ansiedade muito grande pela redação, porque eu tava me cobrando muito, porque no ano passado, 2016, eu tinha tirado 980, então, sabe, eu não aceitava não tirar 980, porque se com 980 eu não tinha passado, como é que eu ia passar com menos disso? E eu passei com menos do que isso. E a ajuda deles foi fundamental. Eu sou, assim, extremamente grata do fundo do meu coração. E eu queria dizer que se você tem 1 mês, 1 mês e meio, 3 meses, ou se você tá começando a estudar hoje e você tem 9 meses pro Enem, se entrega, sabe? Vai, faz a tua parte. Aceita os teus erros, deixa o que passou pra trás, é daqui pra frente. Ah, essa aula eu já assisti ano passado. Não, você vai assistir de novo. Ah, essa questão eu já sei fazer, já fiz 10 vezes, faz 11. Gente, você aceitar. Ali, eu tô aqui, eu tenho que fazer tudo de novo. Isso é a saída. Isso é como passar em 3 meses. É aceitar o que deu certo e aceitar o que deu errado. E juntar os dois e ir em frente. E tentar, porque se eu tivesse dito, não, é agosto, não dá mais tempo, e eu não tivesse estudado, eu não estaria aqui hoje. Então a mensagem que eu tenho que deixar pra você é essa. O aqui e o hoje é pra você realizar o seu sonho. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.